Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje nós vamos corrigir o simulado 2 da Fundatec que eu propus para os senhores. Vamos lá então. O que esse simulado tem de diferente? Simulado 2 Fundatec, olha só, ele diz o seguinte: no espaço as pessoas somem. Vocês se conhecem um dia como outro qualquer. Você se conhece num dia como outro qualquer. Peraí. Vou tirar as caixas. Ela vai começar a bater e tu não vai conseguir. No espaço, as pessoas somem. Você se conhece num dia como outro qualquer, mas naquele dia um brilho diferente aconteceu. Não foi o drink que estava muito bom, nem a sobremesa do jantar. Quando os olhos se cruzam daquele jeito, você simplesmente sabe, cai a ficha de que aquele não era um encontro qualquer, e que vocês dois naquela mesa não eram apenas dois. Era um mundo todo numa mesa sem toalhas e talheres de prata. E não importa quantas vezes o garçom lhes interromper, ele não sabe o tamanho do mundo de vocês. O sorriso encaixa, os memes são relembrados, vocês dão risada. Contam, tu és o MDC da minha vida juntos. Concordam que o Raul Seixas dava um show, o beijo, incrível, você sabe, o tempo não parou. O tempo até parou. O sexo, melhor ainda, daqueles que você certamente desligaria o alarme do celular só para te atrasar no trabalho no dia seguinte. Mensagens são trocadas. Quero te ver depois. Tomara que a gente se encontre no final de semana. Ficou um gosto de quero mais. Seu cheiro ficou em mim. Vocês continuam no zap. E aí, de repente, a pessoa some. Primeiro ela se desinteressa, depois ela deixa de te responder. E aí fica o nome cinza na sua agenda ou no seu Facebook. E você se pergunta: espaço. Foi algo tão bom e de repente desaparece? E você se pergunta se foi algo que você possa ter dito, não dito, feito ou não feito. Será que foi o meu cabelo? Será que vesti a roupa errada? Acredite, você nunca saberá. É o que vocês poderiam ter sido, nada. E eu sei, você vai dizer que foi o match certeiro, que a nuca arrepiou, que os olhos se fecharam e que talvez esteja ali, ou que você gostaria de viver. Mas é o outro lado. Será que pensa da mesma forma? Te digo que os ponteiros do relógio não giram no ritmo ideal para os dois. As horas simplesmente se arrastam. E vocês jamais seriam coisa alguma, pois em matéria de relacionamento, as suposições jamais serão tuas amigas. Pelo contrário, te deixarão na mão. O descompasso faz parte da nossa vida. Conhecer alguém de verdade, nos dias de hoje, tem se tornado uma tarefa mais difícil. Somos modernos, damos likes nos aplicativos, transamos com pessoas que mal saberemos se sente medo de filmes de terror, ou se gostam de sorvete de morango, e sumimos o tempo todo da vida daqueles que não nos interessam, ou que não correm no nosso ritmo. E também geramos expectativas demais. Isto é errado? Não, isso é viver. Um dia, quem for para ficar, fica. O ponto é que não se é sempre que encontraremos pessoas tão incríveis, e não será sempre que elas encontrarão você. Se eu puder te dar um conselho, não tente entender o que se passa na cabeça do outro. Afinal, a verdade é dele e não sua. Apenas respeite o que é importante para você. Você mesmo, em qual momento de vida você está, ouça seus sentimentos, acolha-se. Se eu puder te dar um segundo conselho, caso resolva sumir da vida de alguém, dê satisfação. Uma das grandes falhas dos relacionamentos modernos é que as pessoas descartam umas às outras como lata de cerveja. Seja honesto e comunique. Há quem diga que o silêncio é uma bela resposta, mas silenciar também pode significar alguma falta de responsabilidade emocional. Para terminar, te pergunto: vai ficar aí se remoendo até quando? Estar ocupado demais para te
te responder, significa que você não consta nesta lista de prioridades, mas certamente um dia estará na lista da pessoa certa. E quando a hora chegar, dê uma chance ao amor. Você nunca sabe quando ele poderá bater na sua porta ou te chamar para comer uma porção de fritas. E lembre-se, antes, durante e depois, seja sempre a sua prioridade. Desse texto, nós vamos responder as perguntas agora. Na questão 1, assinale a alternativa que preenche corretamente e respectivamente as linhas tracejadas do título e da linha 14. Pessoal, lá no título é um questionamento, tá? Uma pergunta onde o porquê vem no início dela. Então, esse porquê é separado sem acento. E na linha 14, nós temos um porquê com um ponto de interrogação, ok? Quando ele bate no ponto, cresce o galo. Então, a minha correta aqui seria a letra C. Tá? O porquê separado sem acento, no início e meio de frases, é o motivo, né? Por isso. Então, e quando ele está no final, batendo no ponto, ele vai receber o acento. Na questão 2, por qual das seguintes palavras o termo suposições na linha 21 pode ser substituído, sem afetar o sentido original da mensagem? Olhando ali, seria conjecturas, ok? As outras, observações, agruras, casualidades, indagações, alteraria o sentido. Então, o único que não vai alterar é conjecturas, ok? As suposições. Na número 3, qual das seguintes palavras retiradas do texto possui 2 dígrafos que representam vogais nasais? Pessoal, eu estou trabalhando com dígrafos vocálicos, ok? O AM, AN, EM, EN, OM, ON, IM, IN, UM, UN. Onde é que eu tenho esses dois? Eu olhando, ó, desaparece, não tem nenhum. Momento, tenho aqui o EN. Expectativas, não tenho nenhum. Simplesmente, eu tenho o IM e o EN. E responder o OM. Então, seria simplesmente, porque ele quer 2, tá? Qual da seguinte retirada do texto possui 2 dígrafos vocálicos? Então, eu simplesmente. Na 4, o termo ponteiros, localizado no texto, é decorrente do processo de formação de palavras denominado derivação. Bom, ponteiros vem de ponto, ok? Então, ponto seria o meu radical, eiros aqui seria o que? O meu sufixo, então era formado sufixal. Tranquilo, questão barbada. A questão 5, com base estritamente no que o texto explicita, é correto afirmar que os garçons geralmente sabem com acurácia o quanto 2 pessoas se amam? Não fala isso no texto. Todas as pessoas que se envolvem calorosamente no relacionamento, por mais curto que ele seja, nunca somem. Ele fala que somem. As suposições invariavelmente colaboram para que as 2 pessoas se entendam no relacionamento amoroso? Não. Não quer dizer isso aqui, tá? Nos relacionamentos dos tempos atuais, costuma-se conhecer profundamente uma pessoa antes do início de qualquer experiência sexual com ela? Ao contrário, são experiências rápidas. Dar prioridade a si mesmo numa demonstração de amor próprio é fundamental para quem deseja se entregar em um relacionamento. Essa é a minha correta. E isso aí, o final, ele fala. Primeiro, ame-se, ok? O termo apenas, na linha 4 e 31, pela sua classificação correspondente a um advérbio de intensidade, tá? Apenas aqui, apenas, então ele está intensificando, ok? Não tem outra classificação nesses 2 termos aí. Na questão 7, na frase, eu sei, você vai dizer que foi match certeiro, que a nuca arrepiou, que os olhos se fecharam e que talvez esteja ali o que você gostaria de viver. Se o pronome você fosse flexionado no plural em suas 2 incidências, você e você, quantas outras palavras precisariam ser modificadas para garantir a correta concordância verbo nominal? Pessoal, eu tenho aqui você vai dizer, teria que ir para o plural. E aqui também você gostaria, vocês gostariam, vocês iriam dizer, tá? Então, eu teria aqui, ó, que foi match certeiro, que a nuca arrepiou, que os olhos se fecharam, e que talvez esteja ali
o que vocês gostariam de viver. Então eu teria 3 palavras, 3 verbos ali que teriam que ir para o plural, ok? Na questão 8, um dos papéis exercidos pelos pronomes é assegurar a coesão entre as frases descritas num texto. Levando-se em conta tal pressuposto, considere as seguintes afirmações. O pronome ele está retomando diretamente a palavra mundo, na linha 4. O pronome ela, na linha 12, está retomando diretamente a palavra pessoa, na linha 12. E o pronome ele, na linha 41, está retomando diretamente a palavra dia, na linha 39. Vamos lá então no texto para conferir. Na linha ele, na linha 6 aqui, ó. Era um mundo todo numa mesa sem toalhas e talheres de prata. E não importa quantas vezes o garçom lhes interromper, ele não sabe o tamanho do mundo de vocês. Ele está retomando o garçom. Então está errado essa aí. O ela aqui, ó, eu pego a frase e vocês continuam no zap e aí de repente a pessoa some. Primeiro ela se desinteressa. Então, o ela se referindo à pessoa. E o último aqui, ó, o ele aqui, ó. E quando a hora chegar, dê uma chance ao amor. Você nunca sabe quando ele poderá bater na sua porta. Quem? O amor. Então, voltamos lá na nossa questão 8. Ele diz que o ele se refere a mundo. Não, se refere ao garçom. Está errado. Na linha 12, ela se refere à pessoa. Está certo. E na linha 41, ele se refere ao dia. Não, se refere ao amor. Então, a correta é somente a 2. Ok? Questão 9. Na frase retirada do texto, somos modernos. Damos likes nos aplicativos. Transamos com pessoas que mal saberemos se sente medo de filmes de terror ou se gostam de sorvete de morango. As vírgulas são utilizadas para o quê? Para separar o quê? Aqui eu tenho uma oração inteira. E se vocês verem, essa oração é uma oração assindética. Porque dentro do que eu tenho aqui, ó, adjuntos adverbiais não são, tá? Porque é uma oração, damos likes nos aplicativos. Aposto e predicativo também não. Expressões explicativas ou retificativas também não. Orações justapostas, assindéticas. Está numa justa posição, tá? Está no meio dela, da oração, e eu vou separar com vírgulas. E orações adjetivas explicativas, negativo, tá? Porque eu não tenho um pronome relativo aqui. Na 10. Sobre as vozes verbais e sua conversão, considere as seguintes afirmações relacionadas à frase extraída do texto. Passando-se o excerto, os memes são relembrados, que está descrito na voz passiva, analítica, para a voz passiva sintética ou pronominal, né? Eu vou usar pronome. Tem-se, relembram-se os memes. Ok, certinho essa afirmativa aqui. Passando-se o fragmento mensagens são trocadas, que está descrito na voz passiva sintética ou pronominal, para a voz passiva analítica tem-se trocam-se mensagens negativo. Analítica eu tenho os elementos, tá? E a sintética eu reduzo eles aqui, com a partícula C. Então aqui está errado. Passando-se o vocês continuam no zap, está na voz ativa, show de bola. Para a voz passiva, sintética ou pronominal, tem-se vocês são continuados no zap. Está errado, tá? E eu não consigo fazer essa transformação aqui, tá? Eu teria que ter a utilização do C. Então, somente o que? A 1 está correta. E dessa forma, nós terminamos a correção da nossa prova. Uma prova tranquila, onde o aluno deveria ter um pouco mais de atenção, mas uma prova bem fácil e bem didática. Então, um beijo do gordo e até o próximo simulado.